Meus amigos e minhas amigas, eu trago hoje em vídeo mostrando aquela votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da aprovação da PEC da blindagem. Ainda haverá uma nova votação em segundo turno. E posterior, se aprovada, vai ao Senado Federal e depois seguirá outros trâmites. Tudo a seu tempo. Talvez em outros tempos ela não seria recomendável, mas diante da possibilidade desse momento da oposição fazer oposição e não ser pressionada ou aliciada pelo Supremo Tribunal Federal, eu acredito que seja uma boa solução. E mesmo porque a Rede Globo, manifestada pelo William Bonner e também pela Andréa Sadi, então você já sabe que está do lado certo. Neste momento, é uma boa essa PEC da blindagem. Mas também eu trago lá a internet, que o presidente Lula tanto teme e quer regular, mostrando o que foi numa entrevista lá, algum tempo atrás, ao já falecido Jô Soares. Também a Anitta retornou ao Brasil e dando uma reportagem ao Metrópole, diz ela que não tem nada a ver com a situação das sanções aplicadas por Donald Trump. Mas não acreditem, nós estamos propensos a também vir. Ambos ajudaram e muito na eleição do presidente Lula e agora vão ver em loco como está a sua governança. Esse é aquele artista famoso mundialmente, o Wagner Moura. Está sujeito, está há mais de 10 anos lá nos Estados Unidos, a retornar ao Brasil. Essas bombas estão voltando a nós. Mas também o visto que estava embaraçado da reunião da comitiva do presidente Lula à ONU já está solucionado, embora que diga que a comitiva vai ser enxuta, vai ser bem reduzida, graças a Donald Trump. Diminuiu aquela caravana da alegria que acontecia em todos os eventos. O presidente Lula deverá ir já no domingo, mas a Janja, na quinta-feira, se antecipa e vai aos Estados Unidos. Mas diante daquelas grandes protestos e comentários dos gastos exorbitantes em hotéis, desta vez ela vai ficar hospedada lá na residência oficial do embaixador Sérgio Danesi. Ele é o representante permanente do Brasil na ONU. E desta vez, então, não vai ter uma gastança tão grande. Mas existem rumores, e com isso também o temor da comitiva, de que, segundo declarações à imprensa, o secretário de Estado Marco Rubio, que poderão haver acusações das sanções aplicadas aos abusos do ministro Alexandre de Moraes, e desta vez dentro da reunião da ONU. Mas o outro Alexandre, este Padilha, ministro aqui do Brasil, está temeroso. Ele diz que a sua agenda ainda não está completa e mesmo que o seu visto seja aprovado, ele diz que não tem interesse nenhum de participar desta reunião. Quem tem medo. Mas, durante o vídeo, eu vou comentando a vocês. Dessa vez a explicação, então, do o que é a PEC da blindagem. E terminou na Câmara dos Deputados a votação da PEC da blindagem. Então, vamos para lá, para o Congresso, porque a Ariane Bittencourt vai poder nos atualizar sobre tudo. Bom, e qual foi o resultado, Ariane? É isso, Simone. No primeiro turno, o resultado foi de 353 votos sim contra 134 votos não. Portanto, o plenário da Câmara dos Deputados acaba de aprovar em primeiro turno o texto base dessa proposta de emenda à Constituição conhecida
conhecida como PEC da blindagem. Aí estão ressalvados, ou seja, estão de fora, por enquanto, 6 destaques que ainda vão ser analisados pelos deputados. E ainda após esta votação em primeiro turno, a expectativa é pelo segundo turno. Lembrando que é preciso que o texto passe em 2 turnos para que possa ir para a análise dos senadores no Senado Federal. O mínimo necessário no primeiro turno era de 308 votos. Os deputados conseguiram um placar de 353, portanto, conseguiram com folga que o texto base fosse aprovado em primeiro turno aqui na Câmara dos Deputados. Vamos lembrar quem está nos acompanhando do que se trata. Essa proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da blindagem, aumenta a proteção de deputados e senadores perante o judiciário brasileiro. Por exemplo, ela restringe a prisão em flagrante em parlamentares e prevê a necessidade de um aval do Congresso para a abertura de processos contra congressistas. E eu trouxe também a opinião da Rede Globo sobre o andamento desta votação. William Bonner e também da Andréa Sadi, aquela que se diz interlocutora do governo e também do Supremo Tribunal Federal, e pelo jeito ela está bem descontente com o andamento. E com certeza nós estamos do lado certo em aprovar isto que está acontecendo atualmente na Câmara dos Deputados, e esperamos que o Senado também aprove esta PEC. Minutos atrás nós mostramos aqui no Jornal Nacional as discussões do dia na Câmara para votar a PEC da blindagem. E os deputados aprovaram o texto em primeiro turno por 353 votos a 134. O segundo turno de votação deve ser ainda hoje. E se passar, a PEC vai seguir então para o Senado. Esse projeto estabelece que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra deputado ou senador se houver aprovação do plenário da Câmara ou do Senado com votação secreta. Bom, bolsonaristas prometeram e estão cumprindo. Eles estão passando o trator na Câmara dos Deputados com a chamada PEC da blindagem, aquela PEC da impunidade que prevê na prática blindagem e proteção para parlamentares. Vou dar um exemplo aqui: voto secreto para votação de prisão de parlamentares, aval do Congresso Nacional para abrir ação penal. Quer dizer, eles chamam de prerrogativas, eles estão interferindo no judiciário. Eles prometeram que isso ia acontecer depois do julgamento da trama golpista, estão cumprindo. Segundo bolsonaristas me disseram, tem até o acordo com Hugo Mota, o presidente da Câmara. Isso para hoje, tá? Para amanhã já estão prevendo a votação da anistia. Uma anistia que eles querem colocar para pautar na pauta, e a expectativa é conseguir aprovar a redução de penas. E aí isso poderia incluir os líderes da trama golpista. E eu estou falando, claro, do ex-presidente Bolsonaro. Tudo faz parte desse pacotão da impunidade, da blindagem. Tem nessa PEC das prerrogativas até a previsão de foro privilegiado para presidente de partido, tá? E aí, claro, isso tem que ser combinado com o Senado Federal. Então, para conseguir passar no Senado, eles estão dispostos a aprovar a redução de penas. Vamos ver como é que isso se desdobra ao longo do dia, mas também trazendo aqui a informação que dentro desse pacote tem até proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Pode perder o mandato por causa de faltas, mas bolsonaristas estão buscando meios de salvar o mandato dele lá nos Estados Unidos. Então, a pauta está dada. Hoje, o Congresso Nacional está às voltas com uma proposta para blindar e proteger os parlamentares. E como todos nós sabemos, essas pessoas não são mais repórteres. Eles são militantes da esquerda e não se preocupam em informar as pessoas que seria a finalidade maior da sua empresa. Mas também a dúvida da possibilidade de conceder ou não vistos a essa reunião da ONU, graças ao Donald Trump, a comitiva brasileira vai ser enxuta, vai reduzir em muito, o que ajuda em muito a nós, contribuintes, porque diminuem os nossos gastos, porque o déficit público já é imenso. E aí mostra também nessa reportagem o temor daquele ministro que ironizou
os Estados Unidos, dizendo que seu visto estava vencido e que ele não tinha interesse em renovar. Mas a sua esposa e da sua filha estavam bem vigentes e elas passeando lá e gastando o dinheiro do Brasil nas terras do Tio Sam. Vejam aí. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está com visto vigente e tem a presença confirmada na 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York no final deste mês. No entanto, a comitiva que o acompanhará ainda não está definida e pode ser reduzida a depender da emissão ou não de vistos por parte dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores pediu ao governo americano um visto em prol do ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, em 19 de agosto. O dele, você sabe, já havia vencido, entre aspas, mas até o momento não obteve resposta positiva ou negativa por parte do governo americano. A agenda de Padilha para o fim do mês ainda não está completamente definida. Mesmo que o visto seja concedido, há a possibilidade dele permanecer no Brasil por conta, segundo o governo, de atividades ligadas ao Ministério. O governo brasileiro admite haver algumas pendências relacionadas a vistos. Não se descarta uma demora maior do que a usual no caso de Padilha, mas membros do Executivo afirmam ainda haver tempo para trâmites necessários. A informação principal desse caso é que o governo já fala em ir com uma comitiva muito mais reduzida à Assembleia da ONU em Nova York. Mas eu não podia deixar de trazer a vocês, para reavivar a sua memória, a internet. É esta que eles querem regular e ela é reveladora. Foi uma entrevista que o presidente Lula deu àquele grande apresentador, já falecido, o Jô Soares, há um tempo atrás. Internet, eles lamentam demais essas imagens. A única coisa que eles não vão conseguir evitar é o seguinte: primeiro, eles podem me culpar de qualquer coisa nesse país, Jô. De qualquer coisa, de não gostar da barba, de não gostar do cabelo, de não gostar pelo fato que eu não tenho um diploma universitário, de não gostar... Agora, Jô, de ver neste país que eu fui corrupto algum dia, nem que eu tiver 50 anos de vida, Jô, quem me acusou vai ter que provar. E mudando de assunto, esse atual, o retorno ao Brasil daquela grande cantora, a Anitta. E diz ela que nada a ver com as sanções do presidente Trump. Ela quer voltar às suas origens, mesmo que muito mais rica do que antes. Mas isto é o que ela disse ao Metrópole. E você, acredite se quiser. Eu acho que não existe você ficar com ranço de um país inteiro por conta de uma situação política no momento. Imagina, tem toda uma população, tem toda uma riqueza cultural, tem toda, tem todo um país e que me abraçou e me acolheu e fiz vários projetos e todo mundo me abriram milhares de portas. Então, assim, não tem como eu ficar com ranço de uma nação por causa de uma situação política atual. A minha decisão de voltar para o Brasil e morar aqui, primeiro de tudo foi porque eu arrumei uma casa espetacular e eu não estou com vontade de sair de dentro dela. Eu fico lá dentro assim, eu quero sair. Brincadeira, não foi isso primeiro, isso foi uma grande ajuda. Porém, foi mais porque quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e a saúde mental mesmo, né, eu perdi essa sede que eu tinha. Eu tinha muita sede de sucesso, eu tinha muita sede de ser a maior, a número 1, fazer todos os trabalhos. E conforme eu fui me analisando melhor e cuidando da minha saúde mental, eu fiquei com menos sede, assim. Eu tô só com vontade de fazer o que eu gosto. E ao trazer essas informações em vídeos também para comprovar a sua idoneidade ou a veracidade, eu espero que vocês, ao assisti-lo na íntegra, que também deem a sua opinião. E esta sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal,
pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.